Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. A comunidade judaica brasileira iniciou as celebrações dos 75 anos do Estado de Israel no último final de semana. Em São Paulo, o KKL Brasil e a Hebraica de São Paulo promoveram um talk show com o ator israelense Lior Haas. No mesmo dia, a comunidade judaica carioca se juntou na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, para celebrar a 6ª edição do Fest Rio Judaico. Ambos eventos casaram também com um momento importante em Israel, o adiamento do polêmico processo de reforma do judiciário, que levou milhares de pessoas para as ruas para protestarem. Que possamos cada vez mais celebrar a união do povo judeu em defesa de boas causas e fazendo o bem e estreitando os nossos laços com a comunidade maior. Veja agora os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. A visita dos soldados do Beit Alohem em São Paulo. Entrevista de Ricardo Berkenstadt, presidente executivo da Fizesp, com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. O general-chefe das Forças Armadas de Israel, Aviv Kohavi, em São Paulo. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. Você confere agora o que acontece no esporte judaico e israelense com Ricardo Setion. Olá amigo, que tal minha amiga? Mais uma vez, é isso mesmo, o canal de esportes do Shalom Brasil, o mais importante programa da comunidade judaica do Brasil. E é claro, o nosso encontro traz curiosidades de toda a parte do mundo. Dessa vez vamos falar de futebol e de basquete. Vamos lá, começando com o futebol e a notícia que domina o mundo do futebol em nível de seleções tem a ver com Israel. Trata-se de um campeonato que é considerado o segundo mais importante de toda a FIFA. Primeiro é o Mundial de Seleções, que todo mundo seguiu agora no Catar, e o segundo é o Mundial para jogadores até 20 anos. O país que foi escolhido já há 2 anos atrás para organizar este evento, o Mundial Sub-20, é a Indonésia. Muita gente não sabe ou não entende, talvez, que a Indonésia é o país de maior população de religião islâmica no mundo. São cerca de 300 milhões de habitantes, dos quais cerca de 92% são muçulmanos. E, no fim das contas, o que aconteceu? No ano passado, houve o campeonato europeu da mesma categoria, Sub-20, e Israel chocou o mundo, enfrentando seleções como França, Espanha, Itália, e finalmente Israel chegou à final contra a Inglaterra. Perdeu, é verdade, mas consagrou-se no segundo lugar do campeonato regional continental mais importante do mundo, e assim, o segundo lugar, vice-campeonato europeu, garantiu a Israel um lugar na Copa do Mundo. E aí veio o grande problema. Indonésia muçulmana, seleção de Israel, e isso pelo jeito deu problema. Acontece que a FIFA não imaginava que Israel ia se classificar e agora tem que resolver este problema. Por exemplo, no dia 31 de março estava marcado o sorteio para a divisão de grupos e jogos desse Mundial Sub-20 a ser realizado, esse sorteio, na ilha de Bali. A ilha de Bali, na Indonésia, porém, apresentou uma surpresa. Eis que uma manifestação de mais de 200 pessoas para demonstrar
para mostrar que não estavam interessados em receber a seleção de Israel. E aí o que aconteceu foi o surpreendente. A FIFA cancelou esse sorteio e não há data marcada para este evento por enquanto. Tudo isso por causa da recusa, seja da seleção do Iraque, também classificada para esse Mundial, como da seleção da Indonésia, de não querer enfrentar a seleção de Israel. Ou seja, mais uma vez, a política vem entrando no meio do esporte. E vamos ver, todos esperando para saber se a punição será forte, por exemplo, até mesmo tirar da Indonésia o direito de organizar esta Copa do Mundo por alegações racistas. Simplesmente não querer enfrentar um dos classificados de maneira legal e correta é algo muito grave e o mundo do futebol olha com muita atenção o que a FIFA está fazendo. Por outro lado, a seleção principal de Israel está já participando das eliminatórias para a Eurocopa. E teve 2 jogos essa semana, os 2 jogos em casa, em Tel Aviv. No primeiro, empatou em 1-1 com a seleção do Kosovo. E, sem dúvida alguma, casa cheia, 60 mil pessoas, ficaram um pouco decepcionados. Mas foi o segundo jogo da seleção durante a semana que decepcionou ainda mais. A Suíça chegou a Tel Aviv e venceu por 3-0 a seleção de Israel, deixando a seleção local em condições bastante complicadas para a sequência destas eliminatórias da Eurocopa, a seleção principal de Israel, um empate e uma derrota por enquanto. E para terminar, eu quero falar de basquete, porque nós já falamos aqui de um jovem chamado Dani Avdija, ele que é filho de um jogador da Sérvia que veio jogar em Israel e no fim casou com uma israelense. Nasceu Dani Avdija. Este jovem de 2 metros e 1 centímetro foi já mostrando seu talento nas ligas jovens de Israel e muito rapidamente foi transferido para a principal liga de basquete do mundo inteiro, a NBA americana. Ele joga com as cores da equipe do Washington Wizards e vem melhorando a cada partida. Depois de 2 anos, Avdija conseguiu bater o recorde de pontos no último jogo que ele participou contra os Boston Celtics. Avdija já está até mesmo no quinteto que abre o jogo. Isso significa que ele é titular de uma equipe da NBA. Com 25 pontos, ele também é um grande destaque na defesa e já tem 3 equipes da NBA, repito, a liga mais milionária e importante do basquete mundial, interessados em adquirir o passe, adquirir o jogador e que ele jogue em equipes ainda mais fortes do que a equipe do Washington. Outro fenômeno interessante é que onde o Washington Wizards, a equipe do jovem Dani Avdija, joga, seja em casa, em Washington, ou fora desta cidade, em Nova York, na Flórida, sempre há a presença de jovens judeus com kippá e que vêm aplaudir o talento do israelense Dani Avdija. Vale a pena seguir jogando pelos Washington Wizards. Ele já é titular da equipe, algo que nunca aconteceu para um jogador de basquete de Israel na história desse esporte. Por enquanto, ficamos por aqui. Aquele abraço para você, meu amigo, minha amiga do canal de esportes do Shalom Brasil. Vem agora uma deliciosa receita de gefilte fish com Pessi Gansburg. Bem-vindo ao meu cozinha. Hoje nós vamos fazer um prato básico ashkenazi que é o gefilte fish. A receita se encontra no meu livro de Shabbat, óbvio. No meu livro de Shabbat, no capítulo de peixe, tem a receita de gefilte fish. Aliás, agora já temos novidades. O livro está vendo no e-book também, no amazon.com.br. Como a gente está de quarentena e está só eu e meu marido em casa, eu não vou fazer uma receita completa. Vou fazer metade da receita, porque senão não vai ter quem vai comer. O peixe fresquinho que tiver, e você vai moer ele vai dar certo, ok? Então vamos lá, vamos ver os ingredientes. Essa aqui é metade da receita, então em vez de 2 quilos de peixe, eu tenho aqui 1 quilo de filé de peixe. Aqui eu estou usando tilápia, 2 cenouras e 2 cebolas aqui para moer junto. Tenho 4 ovos, nós vamos colocar 3/4 de um copo de açúcar. Esse açúcar e essa cebola e cenoura eu vou usar na minha água na panela quando eu vou ferver. Essa folha de louro também vai. Açúcar, sal e pimenta é o único tempero que eu vou usar. E eu costumo colocar água com gás.
ele ajuda ele a ficar fofinho. Então, vou começar já enchendo minha panela para a água ferver. Eu vou encher ele com bastante água, mais que metade. Para temperar a água, eu vou pegar uma cebola e eu vou cortar fatias grossas. Isso eu sou, na verdade, para dar gosto para a água. A cenoura, eu vou colocar 2 cenouras. A cenoura não pode esquecer, porque gefilte fish sem moedinha, a gente corta fatias de cenoura em cima. Para temperar a minha água, eu vou colocar sal, pimenta. Eu tô usando pimenta branco, tá? Se usar pimenta preta, o gosto é bom, só que ele deixa um pouco de manchinha preto. E eu vou colocar açúcar, tá? Açúcar é muito a gosto, ok? Por último, folhinha de louro dá um gostinho também, eu acho que especial na nossa água. Vou tampar para ele ferver enquanto que eu vou preparando a massa. Vou colocar as coisas, mas eu vou misturar e eu vou colocar um pouco cortada só para facilitar um pouquinho. Então, estou cortando o peixe. Eu gosto de moer junto com um pouco de cebola e cenoura junto. Também vou dar umas cortadinhas para ajudar a máquina. Vou colocar um pouco de cenoura também junto e eu vou moer. Então, aqui eu já tenho meu peixe, cebola e cenoura já moída. E agora eu vou temperar. O que eu vou colocar? Primeiro eu vou colocar os ovos. Açúcar, de novo, o açúcar aqui eu tenho 3/4 de um copo. Quanto você coloca também depende muito do teu gosto. Eu vou colocar agora sal, tá? Aqui eu tô botando uns 2 colheres de sal. E de novo eu vou temperar aqui com a pimenta, mas essa pimenta é pimenta branco. Agora, para terminar, eu coloco água com gás para deixar a bolinha mais fofinho. E agora vou misturar com a minha mão mesmo, mas eu estou usando luva. Se ele não consegue fazer as bolinhas, adiciona um pouquinho de farinha de rosca. Aqui eu vou dar para vocês o truque. Como é que vocês vão fazer as bolinhas? Então você coloca uma luva e você ou molha com água ou você unta com óleo para a massa não ficar colando. Eu gosto de fazer eles oval. Pode fazer bolinhas, pode fazer oval. A água está fervendo e eu quero que ele continue com essa fervura. As bolinhas estão todas na panela, já estão subindo. Eu vou esperar ele a ferver de novo e eu vou abaixar o fogo. Deixar ele cozinhar mais ou menos 1 hora, ok? Vou tampar, esperar ele dar uma fervura grande e aí eu vou abaixar o fogo. Então, aqui é nosso prato de gefilte fish. Ele dá um pouco mais trabalho, mas ele é um prato que aparece sempre nas festas judaicas especiais, no Shabbat, no Rosh Hashanah, no Pesach. Tem pessoas que não têm Pesach se não tem gefilte fish com rein. Tem outras que no Rosh Hashanah tem que ter gefilte fish com rein. Não é tão difícil, nossos avós faziam sem as coisas modernas. Hoje a gente tem as coisas para nos facilitar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma coisa que passa muito, é o gosto das nossas festas, né? Das nossas avós mesmos. Então, eu espero que você tenha gostado da receita. Se vocês fazem, me tagam. E as receitas se encontram no livro Shabbat e no e-book Shabbat, que se encontra no amazon.com.br ou no site do centronovohorizonte.com.br. Com o adiamento da reforma política em Israel, o professor Samuel Felberg traz tudo o que acontece na política israelense. Olá, eu sou o professor Samuel Felberg com as notícias de Israel desta semana. E as coisas esquentaram essa semana em Israel, depois que o primeiro-ministro demitiu o ministro da Defesa
por suas declarações contra a reforma judicial ou contra o timing da reforma judicial, as multidões foram espontaneamente às ruas. A grande central sindical da Histadrut ameaçou uma greve geral e isso finalmente fez com que o primeiro-ministro Netanyahu desse um passo atrás, congelasse a reforma, o andamento da reforma e decidisse esperar pela passagem do Pesach e da festa da independência para depois, eventualmente, retomar o processo. Uma vitória dos moderados. Mas a decisão de Netanyahu não foi sem custo. Ele teve que convencer Ben-Gvir a não abandonar o governo e, portanto, teve que aceitar a exigência de Ben-Gvir de criar uma força paralela à da polícia, aproximadamente 2.000 membros, que funcionarão como uma espécie de milícia, o que elevou os temores de que haverá uma divisão de poderes dentro do governo, na cadeia de comando, em áreas nas quais a polícia e o exército não poderão atuar. Isso pode acontecer eventualmente na Cisjordânia, isso pode acontecer eventualmente em restrições contra manifestações do centro e da esquerda, o que acende uma luz vermelha de alerta para o que está acontecendo no controle do monopólio da força por esse governo. Enquanto a temperatura política esquentava, a temperatura lá fora caiu bruscamente. Como vocês podem ver, estou bastante agasalhado para um final de março, véspera de Pesach. As temperaturas nas montanhas caíram até em torno de 3, 4 graus e em Tel Aviv houve ventanias que chegaram a quase 50 km por hora, com as ondas passando de 2 metros. Os surfistas se divertiram e o inverno aparentemente não quer ir embora daqui. Um Hag Sameach a todos e nos vemos na próxima semana. A seguir, o general-chefe das Forças Armadas de Israel em São Paulo. Amigos, Hag Sameach, estamos chegando na festa de Pesach. A palavra Pesach significa pular. A gente está saindo de um nível que os judeus eram no Egito e foram para a liberdade. Nós, aqui, nesta época de hoje, também temos Pesach. Também estamos saindo das nossas limitações e a gente está pulando de todas as nossas dificuldades. Vamos celebrar este Pesach com muita alegria. Este ano vamos poder comemorar juntos esta tradição milenar. Mas não esquece de comer esta matzá e fazer também na sua cara o seu prato de Pesach e beber 4 copos de vinho. Hag Sameach L'Shana Haba B'Yerushalayim. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco.
Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Diretamente de Israel vem a nossa correspondente de turismo, Sheila Bromberg, que visitou hoje Massada. É com você, Sheila. Shalom, shalom, olá Rudy, olá meus amigos do Shalom Brasil. Hoje nós vamos conhecer um lugar muito importante para nós judeus, que é o Massada. Vem comigo conhecer um pouquinho da história desse lugar incrível no meio do deserto. Massada, um local no meio do deserto onde ocorreram momentos de aflição, resiliência e coragem. Trata-se de uma fortaleza que foi o último foco de resistência contra os romanos. Desde o início do século XX, Massada é considerado um símbolo do heroísmo nacional judaico, exercendo um forte apelo à liberdade e à independência de Israel. Havia por lá uma população de menos de 1.000 pessoas da seita dos Zelotes, incluindo mulheres e crianças, liderada por Eleazar ben Yair. Eles resistiram 2 anos ao cerco romano, mas foi subjugada pelos 15.000 soldados da 10ª Legião do exército mais poderoso da época. Os judeus que resistiram em Massada preferiram a morte a tornar-se escravos dos romanos e tiraram suas vidas com as próprias mãos. Segundo o historiador Flávio Josefos, como entre os judeus é proibido o suicídio, todos os homens se reuniram e decidiram que cada um mataria sua família e depois matariam uns aos outros, ficando apenas um para se suicidar. E foi assim que aconteceu. Muita polêmica foi gerada em torno disso. Covardia ou ato de heroísmo? Melhor morrer do que virar escravo e ser morto humilhantemente pelos romanos. Desde o início do século XX, Massada é considerado um símbolo de heroísmo nacional judaico, exercendo um forte apelo à liberdade e à independência de Israel. Esse grupo de zelotes que viviam nas montanhas havia jurado nunca ser feito prisioneiro e escravo dos romanos. Os romanos acamparam na base da fortaleza, sitiaram-na, construíram uma rampa e contra o lado ocidental da fortaleza, com milhares de toneladas de pedras e terra batida, e conseguiram fazer uma brecha em sua muralha. O idealismo dos zelotes tornou-se um símbolo da determinação dos judeus de viverem livres em sua terra. Esse apelo tem sua força até os dias de hoje. E é lá que novos recrutas das Forças de Defesa de Israel fazem seu juramento de fidelidade. Massada não cairá nunca mais. Massada, termo que em hebraico significa fortaleza, é situada ao topo de um penhasco rochoso, isolado na extremidade ocidental do deserto da Judéia, olhando para o Mar Morto. Depois que caiu em mãos dos romanos, Massada foi uma sede de uma igreja bizantina nos séculos V e VI. Desde então, ficou praticamente abandonada até o século XX. O local foi sede de intensas escavações arqueológicas realizadas por Igal Yadin, com a colaboração de centenas de voluntários provenientes de Israel e do mundo todo entre 1963 e 1965. De acordo com Josefos, no livro Guerra dos Judeus, nesse topo da colina, Jonatan, um grande sacerdote, construiu uma fortaleza que denominou Massada. Depois disso, a reconstrução do local foi realizada em grande parte pelo rei Herodes. Ele, um idumeu, foi proclamado rei da Judéia pelos romanos e ele era odiado pelos judeus. Era um construtor primoroso e transformou Massada numa cidadela fortificada e seu próprio refúgio. Construiu 2 belos palácios, pesadas muralhas, torres defensivas e um aqueduto que alimentava cisternas com a capacidade de 750.000 litros. Para subir em Massada, temos 2 formas: o caminho da serpente, que é um caminho íngreme e cheio de curvas, e o teleférico, construído anos depois para receber os turistas do mundo todo. Lá de cima, avistamos uma paisagem inebriante do deserto, em contraponto com o Mar Morto. Muita gente vai para lá de madrugada para admirar o nascer do sol no deserto. É um dos passeios imperdíveis de Israel.
Você quer conhecer Israel? Entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.brão.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Para começar as comemorações dos 75 anos do Estado de Israel, a Universidade de Haifa trouxe para a Hebraica de São Paulo o general-chefe das Forças Armadas de Israel, Aviv Kohavi. A Universidade de Haifa completou 50 anos com mais de 18 mil alunos de diferentes nacionalidades. Sua missão é promover excelência acadêmica e possui destaque com grandes pesquisas nas áreas de ciências marinhas, ciências ambientais, literatura, estudos da Idade de Ouro, entre outras, além de ser uma das mais avançadas tecnologicamente em suas áreas de especialização. Todos os anos, a Universidade de Haifa oferece bolsas de estudos para alunos internacionais. E representantes da universidade no Brasil promovem sempre eventos ou visitas com grandes personalidades de Israel. O general-chefe Aviv Kohavi, ainda em exercício nas Forças de Defesa de Israel, chegou à Hebraica de São Paulo a convite da Universidade de Haifa. Acompanhado por sua comitiva, foi recebido pela diretoria do clube, que o levou para conhecer as instalações antes do encontro com a comunidade judaica. A iniciativa da Universidade de Haifa em trazer o general Kohavi, mas muito importante para a Hebraica, mostrar para ele o que é a Hebraica e o tamanho e o significado do nosso clube. A gente sabe que todos os visitantes que vêm, principalmente de Israel, quando encontram o que tem aqui, veem uma imensidão e ficam extremamente felizes em saber que existe um local como esse aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Então, para a gente é uma honra ter uma figura como general aqui no nosso clube e poder mostrar a importância dele para todo o mundo e para Israel principalmente. O bate-papo mediado por Ricardo Setion foi transferido da sala plenária para o Teatro Anne Frank, em função do grande número de inscritos. O general falou sobre a atual situação do Oriente Médio e os reflexos da política no Exército. Avi, como que é trazer o Aviv aqui para o Brasil? É emocionante, tanto para nós como para ele. Eu acho que é a primeira vez que a gente consegue trazer um comandante-chefe do Exército de Israel, que está acabando, na verdade, esses dias o mandato dele, e pode nos ilustrar e explicar, ensinar um pouco da situação atual na região. Então é um orgulho fazer isso. Numa semana que a gente está aqui com a Universidade de Haifa, em alguns novos projetos, até com o Hospital Rambam. Então, nós estamos aproveitando esse momento e aproveitando essa visita ilustre para poder esclarecer um pouco para todos que estão aqui na comunidade, aqui em São Paulo, como é que está Israel nesses dias turbulentos, como é que está Israel em termos de segurança pública e como é que está o Oriente Médio, qual que são as visões futuras e se a gente pode ficar tranquilo ou não. A seguir, entrevista de Ricardo Berkenstadt com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra.
Veja a entrevista que Ricardo Berkenstadt, presidente executivo da Fizesp, realizou com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. O Shalom Brasil tem a honra de receber hoje o vice-governador do estado de São Paulo, nosso amigo Felício Ramute. Felício, muito obrigado por aceitar o convite de estar com o público do Shalom Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, receber vocês aqui no gabinete, diretamente do gabinete no Palácio dos Bandeirantes, para falar um pouquinho sobre o estado de São Paulo, sobre a cidade de São Paulo e sobre um pouquinho da minha história. Estou aqui à disposição. Então, o Felício, para quem não sabe, o Felício ele estudou no Bialik, né, a vida toda praticamente, e é um membro ativo da nossa comunidade, foi ativo na Hebraica. Conta um pouco dessa tua juventude judaica, né? Como foi essa tua ligação com a comunidade desde o começo? Olha, eu estudei no Bialik, né? Meu pai era caminhoneiro e o Bialik ofereceu uma bolsa de estudos para o meu irmão, né? Meu irmão era bom de ping-pong, então foi aproveitar para representar também o Bialik nas Macabíadas, enfim, para poder levar também o nome do Bialik. E eu tenho que falar tênis de mesa, senão ele vai ficar bravo comigo, né? E meu pai, olha, falou, tem outro filho aqui, e obviamente o Bialik, a comunidade acolheu, e nós estudamos com uma bolsa de estudos. No terceiro ano, no último ano que eu estava no Bialik, o meu pai teve um problema de saúde e hoje está bem, está com 85 anos. E eu e meu irmão tivemos que deixar o Bialik, deixar São Paulo para assumir uma pequena loja que ele tinha em São José dos Campos. E aí nós fomos para São José dos Campos, eu terminei o último ano lá em São José dos Campos e ao mesmo tempo trabalhávamos naquela pequena loja. Aos pouquinhos, aquela pequena lojinha foi se transformando numa rede de comércio de ferragens e madeira. Mas antes disso, eu tive a oportunidade também de fazer dança no próprio Bialik, com o Dindi, era nosso coreógrafo. Depois fui para o Carmel também, onde dancei na Hebraica no Carmel, e fiz teatro também. Tive a oportunidade de fazer teatro com o Heitor, com o Dan, com o Caco Ciocler, né? Tivemos a oportunidade também de fazer teatro. Então a Hebraica foi uma super casa, onde me deu essas oportunidades de aprendizado na cultura, também no esporte, joguei basquete, Celcinho era meu técnico de basquete, então foi uma juventude muito ligada, né, à Hebraica e ao Bialik, e aos meus amigos que eu tenho e que são meus amigos até hoje. A gente mantém contato, amizade, viajamos juntos, ainda que agora casados, né? E eu costumo dizer, viu, que apesar das mulheres, nada contra as mulheres, é que os amigos éramos nós. Lógico. Então, nós, amigos de infância, ainda assim as mulheres acabaram se conhecendo e a gente continua com essa amizade até hoje. Quer dizer que o mundo das artes perdeu um grande ator? Ah, não, eu acho que ganhou alguns atores bons, eu resolvi para a política, né, para o comércio e para a política, acho que eu escolhi o caminho melhor. Felício, você disse que você foi para São José, você e teu irmão, para assumirem o negócio do teu pai. Como surgiu a política na tua vida? Então, eu estava lá no balcão da lojinha, né, uma loja de ferragens e comércio, de materiais para marcenaria. Eu estava ali no balcão da loja, com 23 anos de idade, e um marceneiro, chama-se Belésia, disse, Felício, era 1994, Felício, vai ter um plebiscito, parlamentarismo, presidencialismo e monarquia. Você vai votar em qual? Eu, obviamente, não fazia a mínima ideia o que era um, o que era outro. E aí ele falou, olha, tem um partido político aqui que nós estamos discutindo sobre isso, você não quer ir lá frequentar? Eu falei, boa ideia, vou lá aprender. E aí eu encontrei um grupo de pessoas formando um partido lá em 94, era o PSDB na época, e eu me juntei àquele grupo. E de fato, dali a gente acabou alimentando esse sonho de fazer política de um jeito diferente. Elegemos um prefeito, Emanuel Fernandes, que ficou por 2 mandatos prefeito. Depois, Eduardo Cury, sucessor de Emanuel, por mais 2 mandatos. Com o Eduardo Cury, eu ajudei na prefeitura, né? Porque aí a lojinha já tinha crescido um pouco e aí eu pude ajudar na prefeitura. Fui secretário de transportes, fui presidente de uma empresa de economia mista. E aí, depois, em 2012, nós perdemos a eleição. Em 2016 eu tive a oportunidade de ser candidato desse time, desse grupo, e ganhamos a eleição em primeiro turno, de 2%, fomos para 62%, e depois eu fui reeleito também prefeito de São José dos Campos no primeiro turno. E no meio, né, no segundo ano do segundo mandato, eu tive a oportunidade de sair candidato e me juntar ao Tarcísio como candidato a vice-governador. E deu tudo certo e a gente conseguiu
chegar e caminhar até aqui. Essa vida política no Brasil, as pessoas encaram os políticos, põem todos na mesma cesta como uma coisa negativa. Você falou de uma nova política, né? Que vocês pensaram um jeito diferente de fazer política. Você encontrou ressonância nessa época? Como você vê hoje esse movimento? E aí você falou certo, é um jeito diferente. A gente chama não de nova, mas de boa política. Boa política. Porque tem muita gente que faz política há muito tempo, eu posso citar vários nomes, que pratica boa política. E teve gente recém-eleita nas assembleias, nos congressos, jovens até, que fizeram um péssimo trabalho. Então, ser novo na política ou estar há mais tempo na política não é sinônimo de qualidade. Então, a gente acredita de fato na boa política e o Tarcísio representa para mim a boa política. Ele, como ministro, além de uma qualidade técnica muito grande, ele também praticou a boa política lá. Ele conseguiu implementar marcos regulatórios das ferrovias, fez também as concessões dos aeroportos, fez uma série de ações que exigiam qualidade técnica e sensibilidade política. E agora, como governador, a gente vê exatamente a mesma coisa. Já nesses primeiros meses, a questão de São Sebastião, onde ele estava ali presente, com o pé no barro, como a gente chama, próximo das pessoas no momento de uma tragédia, mas era a pessoa certa no lugar certo, porque ele tem experiência em situação crítica, esteve no Haiti, morou na Amazônia, é militar, engenheiro, e ali pôde minimizar o impacto daquela tragédia para a vida daquelas pessoas. Então, a boa política é aquela do olho no olho, né, de poder conversar com transparência, respeito às pessoas e às diferenças, e é isso que nós temos praticado agora em conjunto aqui no governo do Estado de São Paulo. Os valores judaicos, como eles moldaram a tua vida e como moldam o teu jeito de fazer política? Sem dúvida, contribuíram e contribuem muito, né? A gente tem algumas características do valor judaico. Eu acho que a importância da família, né? Isso é fundamental também. Né? Esses valores são fundamentais no dia a dia. Acho que um pouco também é um valor adjacente, mas eu não posso deixar de dizer, existe um jeito leve, né? O jeito judaico, bem-humorado, não à toa nós temos muitos humoristas, né? Judeus nacionais e internacionais, isso também faz toda a diferença. A questão da palavra, né? Essa palavra única, né? Também isso tem e faz todo sentido no dia a dia. Então eu acho que a prática disso faz... Eu lembro quando eu assumi a prefeitura no meu primeiro mandato, no meu discurso de posse, inclusive eu assumi uma prefeitura endividada, com muitos problemas, 500 milhões de dívida, e ali no meu discurso de posse eu fiz uma comparação, né, com... a gente estava no período de Hanukkah, né, e eu fiz uma comparação com a questão de Hanukkah, do milagre, né, onde existiam poucos recursos ali, e eu tinha certeza que Deus ia saber apontar o caminho para que a gente pudesse multiplicar aqueles recursos, e eu fiz aí, né, uma analogia com a situação da prefeitura e com aquele momento que a gente encontra dentro da nossa Torá. Eu tive a oportunidade de estar com você há 2 dias atrás e te fiz uma pergunta que eu quero retomar. O Brasil é um país que recebeu bem a todos nós, né? Não sei se teus pais já nasceram no Brasil, mas teus avós seguramente não. E nós somos bem recebidos. Você sentiu em algum momento da tua vida política algum antissemitismo, algo contra a tua religião? Avós da Romênia, por parte de pai, por parte de mãe da Polônia, Hashmut, na Romênia, e Schönfeld, da Polônia, por parte de mãe. Né? E não, na minha caminhada, ao contrário, eu senti em muitos lugares que eu visitava, as pessoas, principalmente aqueles de religião evangélica, né, que têm um carinho especial, uma admiração pelo povo judeu. Agora, também como prefeito, aí sim a gente acaba recebendo críticas e os haters, né, nas redes sociais, que são terra de ninguém, acabam associando a religião a algum tipo de comentário crítico, né? Isso sim. Agora, toda vez que eu tinha qualquer associação, ou a religião, ou qualquer outra coisa que procuravam associar o meu nome a algo que não correspondia à realidade, eu processo as pessoas. Eu tenho aí uns 8, 9 processos. Eu acho que direito à crítica deve existir. Você discordar de uma política pública implementada por um prefeito, por um governador, é saudável, ajuda, mas com respeito às pessoas e às diferenças, né? Que podem ser religiosas, podem ser de raça, a gente pode ser de orientação sexual. Aliás, também tem que lembrar uma campanha agora também
muito bonita que foi feita, onde a gente viu histórias que pareciam histórias de perseguição ao povo judeu na questão do Holocausto. Eu não sei quem foi quem fez a campanha. Márcio Pitliuk. E que na verdade eram histórias de pessoas com preconceitos ou a sua orientação sexual ou a sua raça. Essa era da Unesco. Isso, da Unesco agora, perfeito. E uma coisa interessante, 27 de janeiro é uma data super importante, o Dia em Memória às Vítimas do Holocausto, e foi seu primeiro ano como vice-governador, já esteve lá como prefeito, se acendeu vela, e na ocasião o governador Tarcísio acabou não podendo chegar por questões de trabalho e você foi o orador. E eu percebi uma emoção muito forte em você, você não estava preparado o script para falar e você falou de coração. Como foi esse momento desse teu reencontro com a comunidade judaica? Para mim, uma grande satisfação ali, como governador naquele momento, representando o nosso governador Tarcísio, para mim eu pude relembrar histórias da minha infância, da dona Anita Eliakim, que tem uma história ligada à questão da guerra. Ela ficou no hospital naquele momento, ela não necessariamente estava num campo de concentração, mas a gente acompanhou a história dela e é um amigo que eu preservo e tenho até hoje, que é o Itamar, o filho dela, e a gente pôde viver um pouco dessas histórias e ali também reencontrar outros sobreviventes ali sendo homenageados. Então, para mim, foi um momento especial que eu tenho certeza que nunca mais vou esquecer. Queria que você deixasse uma mensagem para a comunidade judaica, o que esperar do vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Olha, primeiro que eu me coloco à disposição de toda a comunidade judaica e de todos vocês. As portas aqui do nosso Palácio de Governo estão abertas. Nós temos uma marca que é mais do que uma marca do governo, consequentemente minha também, que é São Paulo são todos. Nós temos que trabalhar em conjunto. Eu, como representante do Poder Executivo, o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores, os prefeitos, as prefeitas, as entidades, as igrejas, as empresas, só juntos que nós vamos conseguir construir cidades melhores e o estado dos nossos sonhos. Portanto, quero dizer a você, em especial da comunidade judaica, que tem aqui um representante que vai trabalhar para honrar a sua confiança no Tarcísio e em mim e transformar a vida da população do estado de São Paulo e principalmente daqueles que mais precisam. Felício, muito obrigado por essa entrevista e eu tenho certeza que a comunidade tem muito orgulho de ter um filho como você. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A seguir, a visita dos soldados do Beit Alohem em São Paulo. Amigos, Chag Sameach, estamos chegando na festa de Pesach. A palavra Pesach significa pular. A gente está saindo de um nível que os judeus eram no Egito e foram para a liberdade. Nós, aqui, nesta época de hoje, também temos um Pesach. Também estamos saindo das nossas limitações. A gente está pulando de todas as nossas dificuldades. Vamos celebrar este Pesach com muita alegria. Esse ano vamos poder comemorar juntos esta tradição milenar.
mas não esquece de comer esta matzá e fazer também na sua cara o seu prato de Pesach e beber 4 copos de vinho. Chag Sameach L'Shana Haba B'Yerushalayim. A organização Beit Alohem ajuda soldados que se feriram no exército de Israel. E 2 deles, ex-combatentes, vieram para o Brasil para contar as suas experiências. Os 2 ex-combatentes e o coronel da reserva da Tzavá foram recebidos na Hebraica de São Paulo para dar os seus depoimentos de vida. As histórias não são fáceis, mas eles contaram com a ajuda do Beit Alohem para seguir as suas vidas. Mais de 50 mil soldados recebem assistência diariamente em 4 centros em Israel e já estão preparando mais um para ampliar a assistência para os soldados. Nós estamos nesse projeto já há 4 anos, de montar o 5º Beit Alohem. Eu falo infelizmente porque o número crescente de soldados feridos e de atentados de terror que nós tratamos em Israel continua crescendo. Esse projeto em Ashdod, para atender a região de Ashdod, porque para os soldados feridos a locomoção é muito difícil. Então o que acontece? A gente está tentando trazer os centros perto deles para poderem ter uma coisa mais fácil, mais rápido. Hoje o trânsito de Israel também não ajuda. Então esse Beit Alohem de Ashdod, que é um projeto muito grande, já conseguimos praticamente 90% dos valores, tanto com a ajuda do governo de Israel e de doações do mundo inteiro, muito generosas. E a gente falta realmente muito pouco para a gente completar e conseguir lançar isso para começar a funcionar, se Deus quiser, no ano que vem. Aqui nós estamos fazendo uma campanha, quem vem atrás de mim, a campanha de tijolos. Então você pode ajudar com uma parede e pode ajudar com um tijolo. Cada tijolo a gente cobra R$18, que é simples, pessoa física, jurídica, e principalmente veio para envolver os nossos jovens, que pegam da mesada, que pegam do presente do bar mitzvah e dão R$18, ou algumas vezes R$18, para a gente montar a Parede Brasil lá nesse Beit Alohem novo. E eu acho importante entender que esses meninos que a gente viu hoje, igual eles temos infelizmente milhares, deram a vida para a gente viver aqui com tranquilidade. Well, as you know, we have in Israel 50,000 disabled veterans, okay, from all the wars of Israel, starting the independent wars. So Beit Alohem for them is, as we said, the second home. Because if they need to rehabilitate themselves, they need a place to do it. And the place is Beit Alohem. Okay, so and as Avi mentioned, we have in Beersheba, in Haifa, in Tel Aviv, in Jerusalem, and now we are building the 5th one. Okay, but regarding the situation or political situation, I will say that I think we are the only organization that doesn't wish to have more new members. Okay, we have enough members. So this is Beit Alohem. For them, it's really a place for rehabilitation in a very unique place, that because they are in a kind of a community, if you know what I'm saying. And another thing, Beit Alohem give them a comprehensive solution. So this is Beit Alohem for them, and not just for them, and for all of us, because they are part of us. Ana, qual a importância de estar divulgando o Beit Alohem pelo Brasil e também trazer os soldados de Israel? Bom, muitas pessoas vão para Israel e gostam de tirar uma foto com os soldados e as soldadas todas uniformadas bonitas. Mas ninguém nunca tira uma foto de alguém ferido, porque as pessoas parecem que não conhecem. Agora entramos o próximo mês, depois de Pesach, um mês muito sionista. São as datas que surgiram com o Estado de Israel, Yom HaShoah, Yom Yerushalayim, Yom HaZikaron e Yom HaTzmaut.
Então, quando vocês lembrem o estado que temos, lembrem que tem muitos heróis. Alguns que já, mais de 22 mil que não estão conosco, mais 50 mil que estão fazendo um trabalho junto a Beit Alohem de reabilitação. Tem momentos na vida que nos emocionamos e nos emocionamos com justas causas. E estar mais perto de Israel e sentir o coração, nosso coração que está perto de Israel, se expressa através de matéria, não é só uma imaginação. E então quando nos encontramos e nos confrontamos com as dificuldades, os desafios e os momentos de autossuperação, temos exemplos incríveis, exemplos de vida, de resiliência. E Beit Alohem, com um centro de reabilitação de tanto prestígio e tão impactante, que facilita e transforma vidas e resgata a dignidade daqueles soldados que entregam o melhor deles para que Israel e todos nós nos sintamos mais seguros e cuidados. Ron era comandante de tanques na Segunda Guerra do Líbano e contou que após o acidente em que bateu o tanque em uma grande estrutura, ela desabou em cima dele, o deixando paraplégico. Com o Beit Alohem, ele conheceu uma nova vida praticando esportes e cantando. Beit Alohem is, for me, is a place where I can build myself. I could build my body and I can interact with other people who are similar to me. The people that go to Beit Alohem are people that don't want to sit at home and be sad their whole life. Whoever comes to Beit Alohem comes to be an athlete, comes to swim, comes to play sports, comes to move their body, to live their life. And usually when someone has an injury, then they don't feel good, they have pain, they don't love their life, they don't want to see people, they don't want to leave the house, they don't want to live. Beit Alohem is a place, it's a facility that gives us the opportunity to have fun, it's kind of like Hebraika. It's just like Hebraika, but for people who had injuries. And then I get to see athletes, Olympic athletes, and they remind me of what's possible for me. Since I was a little boy, I was always playing and singing, and God gave me a gift of musical talent. And music had a very big influence on my therapy. And I went to television, to the biggest television show in Israel called Kochav Nolad. And it was a huge success and became a famous singer in Israel. And it was great, to perform and sing songs in front of thousands and thousands and thousands of people. Music is a gift that God gave us to go around everything in the mind straight into the heart. So it was good for me and it was good for the audience as well. Shimon, aos 35 anos, contou que entrou no exército de Israel em 2006. Era combatente e em uma de suas missões levou um tiro na perna. Quando achava que não tinha mais o porquê viver, viu no Beit Alohem uma mudança na sua vida. כשאתה נמצא בבית הלוחם, אז דואגים לך באמת לרוב הדברים שאתה צריך. וברגע שאתה משתחרר מבית החולים, פתאום כל המעטפת הזאת נעלמת. אתה נשאר בודד, לא באמת יש לך ממי לבקש עזרה. ופה למעשה בא כל העזרה של בית הלוחם, כי הם לוקחים אותך, מתחילים ללמד אותך את כל מה שאתה צריך, והכי חשוב, הם באמת מראים לך שאתה לא לבד. זה חלק מהמפגש עם החבר'ה שנחים בדיוק כמוך. לבית הלוחם
אם אני מסתכל עליי לפני שהם פגשו אותי, אז הייתי, כמו שאמרתי, במצב רוח הכי קשה שיש. הגעתי למצב שכבר סיימתי את החיים שלי, והם ידעו להרים אותי באמת מהשנייה לפני שאני נעלם מהעולם הזה, והם נתנו לי עתיד, נתנו לי דרך, וכמו שאתם רואים, הגעתי לברזיל, ואני גאה ושמח, אחד, לפגוש את הקהילה המדהימה הזאת, ולראות את העם היקר שלנו חזק. המקום הזה נתן לי את כל הכוח והתעוזה להמשיך לחלום ולא לוותר על המטרות שלי. למעשה היום אני עומד לפני המטרה העיקרית שלי, לצאת ללימודים, ואני שמה. הרבה בזכות המקום הזה, שהראה לי שזה לא בושה לחלום, ואסור לנו לוותר על החלום, פשוט לעשות אותו. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais. Você encontra o Shalom Brasil no YouTube, no Facebook ou no Instagram e também no nosso site www.shalombrasil.com.br. Hoje nós terminamos o programa com a apresentação do herói, ex-comandante de tanque do Exército de Israel, Ron Weinreich, no Eurovision 2013. Um grande abraço e até a próxima semana e Shalom Brasil! רק תאמרי לי נסיכתי, רק תאמרי מתי תהיי שלי. רק תאמרי לי נסיכתי, גלי לי את כל סודותיי. אגלה לך סודות החיים ורגשות נסתרים. למה שמש יוקדת, למה רוח רוקדת, למה שלא נחיה כולם יחד. שבלילה שמח בי עולה אהבה וליבי מתמלאת, בואי נרקוד עד אור יום. רק ואני זה אחד, נציג את השמש לעד, בואי נחיה את החלום. שבלילה שמח בי עולה אהבה וליבי מתמלאת, בואי נרקוד עד אור יום. רק ואני זה אחד, נציג את השמש לעד. Tell me, princess, tell me, when will you be mine? Tell me, princess, tell me all your secrets. I can show you the answers to life, those that you couldn't find. Why does the sun rise? Why can't we all fly? Why can't we all live together? When in the night I hear your name, baby, you drive me insane. Let's make love and dance all night long. You and me were created as one, we together can burn like the sun. Let's make love and dance all night long. When in the night I hear your name, baby, you drive me insane. Let's make love and dance all night long. You and me were created as one, we together can burn like the sun. Make love and dance all night long. You and me were created as one, we together can burn like the sun. Let's make love and dance all night long. When in the night I hear your name, baby, you drive me insane. Let's make love and dance all night long. You and me were created as